Iremos iniciar agora a segunda aula do nosso módulo do curso sobre o componente especializado da assistência farmacêutica. Nessa aula, iremos abordar os detalhes sobre o financiamento do CEAF, entender os critérios de financiamento entre os entes, os cálculos dos valores de medicamentos utilizados para ressarcimento aos estados e a portaria de repasse, além do equilíbrio financeiro. Vamos à aula? Vamos para a aula. Antes de começarmos a estudar como ocorre atualmente o financiamento do CEAF, é importante entender como esse processo ocorria antes da instituição desse componente. Como já visto durante o curso, o SUS ofertava os medicamentos, denominados até então de alto custo, por meio do componente de medicamentos de dispensação excepcional, ou CMDE. Esse componente foi importante até um dado momento da história na assistência farmacêutica. Mas, com o passar dos tempos, apresentou algumas limitações. Da forma como o CMDE era organizado, não havia possibilidade de definir claramente as responsabilidades dos entes federados em relação à sua gestão e financiamento. Nunca houve oficialmente uma pactuação que definisse o percentual de financiamento para cada esfera de governo. Não havia também a definição dos critérios que poderiam ser empregados para monitorar a viabilidade financeira e sustentável desse componente. Na prática, tínhamos um componente pouco dinâmico e com baixa efetividade, enquanto estratégia para a oferta dos medicamentos no âmbito do SUS. Acompanhe. Com isso, não era possível, por exemplo, a incorporação de novos medicamentos ou ampliação de cobertura para outras doenças dos medicamentos já incorporados. Essas limitações impulsionaram o processo de construção do CEAF, a partir de dezembro de 2008, culminando com a Portaria 2.981, de 26 de novembro de 2009. Uma das mudanças implementadas por este marco regulatório foi justamente um novo formato de financiamento cooperativo entre União, Estados e municípios. Conforme já vimos na aula 1 desse módulo, os medicamentos do CEAF são divididos em grupos. Repare na tela como os medicamentos do CEAF são divididos. Temos o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 ainda é dividido em grupo 1A e grupo 1B. De acordo com a divisão desses grupos, o Ministério da Saúde é responsável pelo financiamento do grupo 1. Nesse caso, os medicamentos do grupo 1A são financiados por meio de aquisição centralizada. O Ministério da Saúde realiza a aquisição e distribui os medicamentos diretamente aos almoxarifados estaduais. Já para os medicamentos do grupo 1B, o financiamento federal se dá pela transferência de recursos aos estados, do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde. Isso ocorre depois que os estados realizam a aquisição e a dispensação desses medicamentos aos pacientes. As secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal são responsáveis pelo financiamento do grupo 2. Na prática, os estados devem realizar a aquisição, financiamento e dispensação desses medicamentos aos pacientes do CEAF. Por último, o financiamento dos medicamentos alocados no grupo 3 está sob responsabilidade das 3 esferas de gestão, visto que esses medicamentos compõem parte do elenco do componente básico da assistência farmacêutica. A responsabilidade pela aquisição e dispensação desses medicamentos é dos municípios, que devem seguir as normativas que regem esse componente. Essa divisão de grupos possibilitou a definição das responsabilidades de financiamento e aquisição de cada medicamento, promovendo assim o equilíbrio financeiro entre os entes federal, estadual e municipal, que será visto daqui a pouco nessa aula. O objetivo da reformulação dessa política de acesso a medicamentos também era a otimização de recursos financeiros disponíveis. Veja só,
Uma das estratégias adotadas nesse processo foi a ampliação da aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, visando a redução dos preços unitários a partir do poder de compra da União. Outra estratégia foi o estabelecimento de regras para a definição dos valores unitários daqueles medicamentos adquiridos pelos estados. A ampliação dos benefícios fiscais com a atualização da lista de medicamentos do Convênio CONFAS, número 87, de 5 de julho de 2012, foi uma das ações para otimização de recursos. Esse convênio permite a isenção do ICMS, aquele imposto que incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços. Existem 2 fatores condicionantes para que o medicamento do CEAF possa ter desoneração do ICMS, sendo eles a isenção dos impostos de importação ou sobre produtos industrializados desse medicamento, IPI, e desoneração das contribuições do PIS/PASEP e COFINS. A lista de medicamentos do CEAF, que possuem isenção do ICMS em compras governamentais, pode ser obtida por meio do portal desse componente, em www.saude.gov.br/CEAF. Essa informação é importante para entendermos como ocorre a definição dos valores de aquisição dos medicamentos do CEAF, por meio do preço máximo de venda ao governo, o que iremos chamar de PMVG. Antes de detalharmos a importância do PMVG para a otimização dos recursos públicos, é importante que você conheça a sua fórmula original. A fórmula para o cálculo do PMVG é o preço de fábrica do medicamento, que é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, vezes o coeficiente de adequação de preços, chamado também CAP. Para entender melhor, vamos a um exemplo prático. Veja esse exemplo para o cálculo do PMVG do medicamento bromocriptina 2,5 mg, caixa com 28 comprimidos. Ao consultar a tabela CMED, em novembro de 2015, identificamos o valor do preço de fábrica desses medicamentos. Iremos considerar o valor do preço de fábrica sem o valor do ICMS, uma vez que ele está inserido na lista de produtos sujeitos à isenção desse imposto. Veja que o preço de fábrica sem considerar o ICMS é de R$ 58,87. Esse medicamento está inserido na lista de medicamentos sujeitos ao coeficiente de adequação de preços, ou CAP. O CAP, definido pela CMED em 2015, é de 18,77%. Vamos ao cálculo do PMVG. Pegando o valor do preço de fábrica, que, como vimos, é de R$ 58,87, aplicar o CAP. Dessa forma, encontramos o valor do PMVG, R$ 47,82. No CEAF, sempre serão considerados os valores unitários. Dessa forma, para acharmos o valor do PMVG unitário para a bromocriptina, que possui a apresentação com 28 comprimidos, basta dividir o valor do PMVG encontrado por 28. A lista dos medicamentos do CEAF, no qual se aplica o CAP, e o valor do índice atualizado, você pode obter na página da CMED, no site da Anvisa, no seguinte endereço eletrônico: www.anvisa.gov.br, ou ainda no site do CEAF, www.saude.gov.br/CEAF. No site do CEAF, essa informação está disponível em Informativos Gerais 1, podendo ser consultado o valor do coeficiente que está vigente, além da lista dos medicamentos que se aplica o CAP. Agora, é importante que você preste atenção quanto aos critérios utilizados pelo Ministério da Saúde para a definição e revisão dos valores unitários dos medicamentos alocados no grupo 1B. Vale lembrar que somente este grupo de medicamentos possui valor unitário definido na tabela do SUS. Os valores dos medicamentos pertencentes a este grupo são calculados considerando o PMVG. Para os medicamentos que estão sujeitos ao CAP, o cálculo será
com a mesma fórmula demonstrada nessa aula. Caso o medicamento não se sujeite ao CAP, o PMVG será considerado o preço de fábrica definido pela tabela CMED. Mas atenção! Caso o medicamento não tenha isenção de ICMS, deve ser considerado para o cálculo do PMVG o valor desse imposto. Outra particularidade a ser considerada para a definição do preço dos medicamentos do grupo 1B do CEAF é que quando se constata que o valor praticado no mercado é inferior ao estabelecido pelo PMVG, o valor passa a ser definido com base na média ponderada desses valores praticados. Para isso, temos como referência o Banco de Preços em Saúde, ou solicitamos os preços praticados pelos Estados e Distrito Federal. Ficou explicado até aqui como as esferas de governo se responsabilizam pelo financiamento dos medicamentos do CEAF e a forma como são definidos os valores unitários dos medicamentos deste componente. A seguir, vamos falar um pouco sobre o equilíbrio financeiro e entender como esse conceito é importante para a viabilidade orçamentária do componente especializado. Voltamos para a aula. A divisão dos grupos dos medicamentos do CEAF surgiu a partir de um estudo realizado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, em que constatou-se que 12% do valor total investido em 2009 para o financiamento de medicamentos do até então componente de medicamentos de dispensação excepcional correspondiam a recursos dos estados. Com o objetivo de manter o grau de investimento na mesma proporção encontrada no estudo, adotou-se, para manter o equilíbrio financeiro, que 87% de financiamento dos medicamentos do CEAF sejam atribuídos à União, 12% aos estados e o restante, 1%, aos municípios. No entanto, os dados mais recentes elevaram o percentual de financiamento da União para 90%, atribuindo aos estados 9% e mantendo 1% do montante financiado como atribuição dos municípios. Como o CEAF tornou-se muito dinâmico devido aos processos de incorporação de novos medicamentos e elaboração e revisão de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, o Ministério da Saúde elabora estudos frequentes para avaliar o comportamento desse equilíbrio financeiro e apresenta tais estudos ao CONAS e CONASEMES. Assim, por exemplo, ao se incorporar um determinado medicamento no CEAF, estuda-se as suas características e a sua importância na linha de cuidado, sendo que a sua alocação em um dos grupos dependerá também do seu impacto no equilíbrio financeiro global do CEAF. Em linhas gerais, objetiva-se manter os percentuais de participação mostrados anteriormente e que foi utilizado para a divisão dos grupos dos medicamentos. Com isso, podemos abordar o último assunto dessa aula, que se refere à portaria do repasse. Como já mencionado, o repasse mensal de recursos financeiros aos Estados e Distrito Federal corresponde ao valor relativo ao financiamento dos medicamentos do Grupo 1B. As Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal dispensam os medicamentos desse grupo e enviam os dados da dispensação para o CIASUS, por meio da APAC. Essas informações são processadas pelo CIASUS e disponibilizadas via internet por meio do portal do DataSUS. Neste portal, são informadas as quantidades aprovadas em um determinado período para cada medicamento, além do valor atribuído a essa quantidade aprovada, considerando o valor unitário definido na portaria. Conhecendo esses valores, o Ministério da Saúde publica portarias trimestrais que definem os valores a serem repassados aos estados e ao Distrito Federal. O repasse de recursos financeiros dos medicamentos do Grupo 1B é realizado diretamente do Fundo Nacional de Saúde para os respectivos fundos de saúde dos estados e do Distrito Federal. Os dados da portaria de repasse do Grupo 1B podem ser obtidos pelo endereço eletrônico tabnet.datasus.gov.br. Para exemplificar,
Destacamos na tabela a soma total das competências de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, que fizeram parte do cálculo da primeira portaria de repasse do ano de 2015. Nessa aula, você viu responsabilidades pelo financiamento, valores unitários e equilíbrio financeiro. Continue estudando, não deixe de consultar a biblioteca do curso. Bons estudos! Vimos como são definidas as responsabilidades pelo financiamento dos medicamentos, como são definidos os valores unitários desses medicamentos e um pouco sobre o equilíbrio financeiro. Informações complementares sobre esses assuntos, consulte a apostila do módulo na biblioteca virtual. Até a próxima!